Olá pessoal, entrando segunda vez nesse horário de 6h30 para uma segunda live a respeito deste livro, A Arte de Viver, que foi escrito a partir dos ensinamentos de Epiteto. A Arte de Viver. Vamos lá, vamos ver quem chega aí. Eu vou esperar um minutinho, dois, para começar a falar. Eu vou falar hoje, falar do tema, eu já coloquei aí, ocupe-se apenas do que você pode controlar. É o segundo princípio aqui, que é trazido no Manual para uma Vida. Manual de uma Vida, que foi escrito a partir dos ensinamentos, das palestras de Epiteto. Tá? Isso aí é uma condição legal, um manual para a vida, é isso mesmo. Chega alguém, vou começar a falar então. Opa, bem-vindo. Tá me ouvindo bem? Tudo certo? Ótimo. Muito bom, meus amigos. Olha só, vou falar a partir do segundo princípio de um manual para a vida, que é uma das partes deste livro, A Arte de Viver, que mostrei uma vez, vou mostrar uma segunda vez. A Arte de Viver, que foi escrito a partir dos ensinamentos de Epiteto, nas palestras que ele dava no começo do século XX. E no século XX, que doidice. No começo do século I, né? Começo do século I, não, século II, eu acho. Ele nasceu em torno de 50, anos 50, então século I, foi entre o século I e o século II, século XX. Estou ficando desorientado. Olha só, hoje eu vou falar numa continuação. Na live passada eu falei a respeito de distinga, use o seu tempo, a sua atenção para ocupar-se na distinção entre o que você pode controlar e para distinguir daquilo que você não pode controlar. Então, por isso, dá para ter uma ideia que tem dois tipos de coisas. Coisas que você pode controlar e coisas que você não pode controlar. Opa! Aninha, muito bom, querida. Tá me ouvindo bem? Tá ok? Olha, a gente tem essa condição. Isso mesmo, querido. A gente tem essa condição. E essa responsabilidade da gente distinguir essas duas coisas, o que a gente pode controlar, o que a gente pode dar conta, o que a gente pode resolver, que está na nossa alçada de ação, e aquilo que não está fora da nossa alçada de decisão, principalmente. E porque assim, agir, você pode agir sobre tudo, basta um interesse seu. Você pode se interessar em agir, mas você tem que distinguir essas duas coisas. Esses dois tipos de coisas. Coisas que você pode agir e ter o controle de uma ação, do resultado. Oi, Nataniela. De uma ação, de um resultado. E a gente tem outras coisas que a gente não pode garantir nenhum tipo de controle, porque está mais na alçada de algo que não está sob o controle de ninguém, ou de coisas que estão sob o controle de grupos de pessoas, de outras pessoas. Então isso faz com que você fique um pouco, vulnerável a resultados que você vai investir e você não vai ter nenhum tipo de garantia de sucesso. Você tem que ser consciente nisso. O importante é a consciência da sua ação.
você tem que saber que tem coisas que você vai agir sobre e você vai conseguir ter um bom resultado, porque só depende do seu esforço, da sua ação, da sua dedicação para aquilo se formar de um modo favorável. Né? Mas tem coisas que não, tem coisas que estão sobre a alçada de outras instituições, outras instâncias. Então, às vezes você, entrando já no tema desta live específica, que é ocupe-se apenas daquilo que você pode controlar, ou seja, você tem que distinguir agora que você já distinguiu que você pode controlar, ter ação completa de controle, né? Pelo menos se você agir de continuidade, persistência naquele sentido, você vai ter um sucesso, depende só de você, e tem coisas que você não vai conseguir isso. Então, nessa parte agora, a segunda é, ocupe-se apenas, ou seja, você tem que dedicar a sua atenção para você se tornar preparado para as intempéries da vida, para as adversidades, para as ocorrências. Você tem que se fortalecer na sua personalidade. Tá bom? E nessa condição desse trabalho em si mesmo, é um trabalho de muita dedicação e esforço, porque você vai se preparar para ficar fortalecido para os encontros inevitáveis da vida. Tá bom? Estas questões são importantes. Eu deixei de falar uma parte que eu gostaria de ter falado da outra vez, da vez passada, que é a respeito dessa questão da naturalidade das coisas. Ou seja, se algo é natural, que você consegue perceber que naturalmente ela está disponível para você, você tem toda a condição de agir sobre ela, porque aquilo veio naturalmente para você. Isso diz respeito também ao seu corpo, né? Ao seu corpo, você nasceu numa condição... Oi, Melina. Você nasceu numa condição, né, de vida, você nasceu com uma condição orgânica, condição intelectual, anímica e tal, psíquica, favorável para ações. Então, naquele momento de você estar favorável para atuar, você tem essa condição. Olha, aquilo ali está naturalmente disponível para mim. O seu corpo é uma delas. Outra delas é a sua condição. Ou seja, nasceu num país específico, num tipo de liberdade, economia específica, você está com acesso a tais meios de atuação, você tem recurso, você tem pouco, você tem que direcionar o recurso para algo que é mais importante, mais urgente, você tem recurso de sobra, você pode utilizar de uma forma aquilo que é mais urgente e aquilo que é de sua escolha. Tá? Então você pode investir, né, em você, numa necessidade de urgência também, todos temos necessidade de urgência, e também para necessidades de investimento para que tenha frutos. Você já está com aquela condição, isso é natural para você. Mas tem outra situação que aquilo não é natural para você, ou seja, você nasceu desprovido de alguma condição física, você nasceu com alguma limitação, você vai ter mais dificuldades. Você tem limitação física, limitação intelectual, algum tipo de despreparo, né? Oi, querida. Algum tipo de despreparo. Então você tem que se esforçar, então tem uma condição de vida miserável. Né? Você pode agir, pode atuar, mas vai ter mais dificuldades. Então você tem que ver exatamente qual a sua condição de vida, qual a sua situação, o que veio naturalmente para você, na condição social, econômica que você está inserido, no tipo de físico que você tem. Se você tem um físico saudável, se você tem um físico sem limitações, você tem uma ferramenta mais
pronta e completa para ações de uma forma mais geral. Tá? Isso é uma coisa que é importante perceber. E aí tem que perceber também se você pode agir sobre as coisas, né? Se você tem aquela condição, ou seja, naturalmente você está disponível para a ação, ou se não está. Se está pronto, disponível para a sua ação, você tem que perceber se se você se ocupar com aquilo, você vai ter como controlar. Porque tem coisas que você pode controlar, que eu falei da vez passada, que é suas ações pessoais, seu pensamento, suas palavras, suas ações, seus atos e tal. Mas também tem extensões disso. Quando você nasce com recurso, já nasce com recurso de, sei lá, ser herdeiro de negócios, empresas e tal, você pode se preparar já com aquela intenção. Claro, se preparar individualmente, pessoalmente, para saber que aquilo ali é comum a todas as pessoas, esse preparo individual, né? Não pode faltar. Você não pode só se valer da sua herança, você tem que se valer também de um preparo pessoal, que é fundamental. Então você se prepara pessoalmente, tornando-se uma pessoa realmente atenta ao que é importante e aquilo, ou seja, atenta racionalmente a uma verdade da vida. Aquilo que está estabelecido como algo seu. Você é humano, nasceu no corpo humano, você tem ações que têm que ser humanas. Isso é próprio nosso, de todos nós. E tem outras questões. Você tem condições de agir em grupos maiores, e você tem que se preparar para isso também. Você não precisa abrir mão, e não é interessante, por exemplo, você nasce herdeiro de um trono, por exemplo. Nasceu herdeiro do trono lá britânico, né? Como lá o George. Né? Nasceu herdeiro do trono britânico. Então ele, em algum momento, ele vai perceber que aquilo é algo que vai chegar para ele naturalmente. Ou não, mas ele tem que se preparar. Ele se prepara individualmente, se prepara para ser rei também. Né? Porque se chegar a situação dele ser o rei, porque ele é o filho mais velho do William, ele pode sentar na cadeira de rei, no trono. Né? Então ele tem que se preparar, tem recursos a mais. Então ele tem que se ocupar daquilo. Então é algo que ele tem que se ocupar. Eu fiz umas anotações aqui, questão da atenção, né? Essa questão da atenção é fundamental, ainda mais para mim, que eu meio que teorizei aí. Teorizei é muito pesado, né? O tempo pesado. Eu refleti a respeito do que eu chamei carinhosamente de fórmula do amor, e começa com a atenção, que casa aqui com os pensamentos de Epiteto, esse pensamento estoico, né? Que é o seguinte: você tem que ter atenção ao que é mais importante. Você tem que ter senso de proporção daquilo que tem mais valor, e você tem que prestar atenção naquilo que é mais bonito e mais verdadeiro e mais bondoso, cheio de bondade. Porque você vai estar vendo um reflexo da ordem divina de Deus Pai. Então, na hora que você presta atenção nisso, dá a sua atenção para isso, você vai alimentar o seu imaginário de melhores imagens e vai conseguir agir, né? Agir com um material imaginativo melhor. Você dá a sua atenção àquilo, certo? Ao seu interesse àquilo, que é uma coisa melhor, de melhor fundamento, de melhor base, de melhor constituição, certo? Melhor material, né? Material. Basilar. Então, olha,
todo mundo ficar calado hoje, ninguém falou nada. Olha, eu vou falar aqui um negocinho. Eu estou de camisa xadrez, que eu moro aqui em Aracaju, e hoje uma coisa que é tradicional aqui é a festa de São João. Então o pessoal vai comemorar o São João e teve lá uma festinha no trabalho, e eu fui de camisa xadrez, né? Caracterizado. Mas voltar ao tema. Eu chamei da fórmula do amor carinhosamente. Começa com uma atenção. Então a sua atenção você tem que dedicar aquilo que é melhor material formativo. Você tem que escolher o melhor material, porque aquilo vai constituir você. Aquilo que você dedica a sua atenção, aquilo vai se tornar de alguma forma você. Então, se você dedica sua atenção para coisas não fundamentalmente humanas, você vai perder um tanto da sua humanidade. Quando você perde um pouco da sua natureza humana, aí dá origem ao mal. O mal constitucional. Não é da Constituição, mas da Constituição sua, de ser, né? Então perde a natureza de ser e ali evolui o mal que precisa da força do bem para existir. Fora essa observação, que eu gosto de fazer observações às vezes truncadas ou transversais demais, aí tem outro ponto. Na hora que você presta atenção a isso, vai chegar algum momento da sua vida que você vai ter que agir. Então, você presta atenção naquilo que é importante e presta atenção também nas ações que as pessoas que você admira normalmente tomam. Como eles tomam, que forma que ele utiliza para tomar, para falar, para se relacionar, certo? Então, para se dedicar, uma atenção, um carinho, uma gentileza, certo? Tem que se falar sempre fundamentado numa verdade, mas não uma verdade ao ponto de ferir a pessoa, de magoar, de, sei lá, trazer uma baixa de estima, certo? Você tem que ser verdadeiro, tem que ser sincero e tem que ser generoso. Tem que ter esse contraponto da generosidade. Você tem que ficar pensando, poxa, eu quero ajudar aquela pessoa. Eu não quero simplesmente fazer com que eu seja o dono da razão, que eu aponte a razão. Olá, seja bem-vinda. Que eu seja o dono da razão, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que estar atento. Você tem que estar atento ao material formativo seu, dar sua atenção, se ocupar apenas daquilo que você, complementa o epiteto, aquilo que você possa controlar e que seja de melhor qualidade possível. Seja o mais belo, o mais verdadeiro e o mais cheio de bondade. Então, nesse momento que você dá sua dedicação a isso, de atenção, e você dedica sua atenção às pessoas que agem de uma forma que você admira, você está formando imagens de ação também. Você tem imagens formativas e imagens de ação. Como nós, no processo formativo, até os 7 anos, principalmente de idade, a gente, também no segundo setênio, também aos 14, você está formando ali a sua condição de ação, de um jeito e de outro, você vai ter o melhor material possível se você dedicar-se no melhor material possível. É difícil para alguém do 0 aos 7 anos fazer isso, por sua conta. Ele está aberto a tudo que vier. Então, por isso que o pai e a mãe têm que ajudar muito neste processo. Depois dos 7, também, até os 14 principalmente, você tem que dedicar-se, o pai e a mãe têm que dedicar-se ao filho para apresentar o melhor material possível e apresentar também, não o pior, mas as falhas também, as fraquezas. Ele vai ver em você, vai ver na sua esposa, na mãe do filho, mas assim, você tem que estar aberto a dizer, olha,
que você tem que mostrar para ele que você errou e que é importante ele perceber que todo mundo é falho, né? Todas as pessoas são falhas, fraquejam, mas que podem admitir a falha, admitir o erro e que aquilo não tem problema nenhum. Então as crianças podem aprender com essa ação dos pais. Então você dá com sinceridade aquilo que é melhor para o filho e até como esse exemplo de reconhecer a sua falha, o seu erro e mudar a sua ação para uma ação melhor, né? A questão de desculpar-se, eu acho que eu não acho interessante então, não. Eu acho mais interessante é a mudança de atitude. Você pode dizer assim, olha, papai errou, mamãe errou, mas eu gostaria de ter agido diferente, mas eu fraquejei, eu fiz bobagem. Eu vou buscar me esforçar mais ainda para eu agir melhor. Eu acho isso melhor do que dizer, olha, desculpa, não. Quem é a criança para desculpar o pai? E quem é uma pessoa para desculpar outra, né? Eu acredito que essa desculpa é o perdão, né? Tirar a culpa é só de uma instância realmente superior, né? Divina e tal. A gente tem que agir, mudar a sua ação. Mudar a sua atenção é principal e depois mudar a sua ação. Então, por isso você tem que prestar atenção naqueles melhores exemplos. Se você teve ruins exemplos na infância, às vezes até por não ter tido uma condição, né, de observar pessoas de melhor trato, né? Às vezes os pais não tinham condições de estar atentos a material bom. Você percebendo isso em algum momento da vida, você pode mudar a sua condição, mas vai demandar um esforço maior, porque aquilo não veio naturalmente para você, então você vai ter que dedicar-se de forma mais intensa a um processo. Então vai ter um ressurgir, né? Você tem que alimentar novamente o seu imaginário com material melhor. Você tem que dedicar a sua atenção para materiais melhores na parte de atuação. E aí, você prestando atenção de como fazer melhor algo e exercitando na prática isso, você vai perceber que mesmo que você haja com a melhor intenção possível, com a melhor boa vontade, interesse, mesmo assim, a pessoa que recebeu a sua ação pode não ter querido aquilo de forma alguma. Pode ter se magoado, se entristecido com a sua ação, não entendeu nada. Pode ter sido, sei lá, compreendeu aquilo totalmente diferente. Achou que não era necessário, por exemplo. Então, você tem que estar preparado para essas frustrações, tá? É uma coisa também que eu anotei aqui, que olha só. O objetivo sempre é atingir aqueles dois aspectos. Oi, Matheus. Já estou quase terminando, Matheus. Daqui a pouco vai estar salvo. O objetivo principal, tá? Sempre é atingir a sua liberdade. A liberdade é sempre a autorrealização do ser. O ser se torna livre a partir do momento que ele desenvolve-se, fortalece-se na sua personalidade, certo? E você se torna cada vez mais independente das coisas, você se torna mais autônomo. As coisas vão acontecer, as ocorrências vão acontecer e você vai estar estável. Essa estabilidade é dada por uma condição de liberdade. Porque na hora que você está livre da influência das pessoas, das coisas, das circunstâncias, né? Claro que você não está totalmente livre, porque
tudo vai atingir você. Você vai estar ligado. Você vai ser atingido. Não estou dizendo que livre ao ponto de não atingir você. Vai atingir. Tudo vai atingir. Você está num mundo que tudo está agindo sobre você e você está agindo sobre tudo. Mas olha só, isso é algo que você tem que ter muita tranquilidade para dizer, olha, são coisas que me atingem, coisas que eu posso resolver de alguma forma, eu percebo e ajo naquela forma, coisas que eu não posso resolver, que a minha ação não vai mudar nada, eu simplesmente assimilo o golpe, a pancada, e procuro agir sempre da melhor forma possível. Porque às vezes você não vai conseguir consertar algo, você pode tentar, e as coisas vão depender de uma vontade alheia, de outra pessoa, de um interesse, que não está totalmente dentro da sua vontade, mesmo que você esteja pronto, preparado para isso, certo? Então, você, se não conseguir perceber, né, que daquelas suas escolhas você vai estar sujeito a frustrações, ou seja, você pode agir. E se você perceber, se você não está preparado para aquelas frustrações, que dessas frustrações vão surgir um estado de ansiedade, uma ansiedade e de uma irritação. Porque olha só, na hora que você fica ansioso com algo, você começa a ficar, de certa forma, inquieto e aquilo acaba dando uma irritação. Não uma irritação que você vai ficar brigando com as pessoas, mas é uma inquietude interna que você fica ali sem saber muitas vezes como agir, e as coisas quando tocam em você, você reage de uma forma diferente do seu feitio, do que você age normalmente. Então ali gera uma irritação, é um descontrole. Você perdeu o controle a partir de uma ação sobre você. Isso mesmo, uma angústia, Mateus. Surge uma angústia, uma coisa, poxa, eu não estou conseguindo resolver isso, eu quero resolver isso. E aí na hora que você não consegue resolver isso, você fica frustrado e quer tentar resolver, insiste. E às vezes não dá resultado, né? Normalmente não dá resultado. Então, de hoje eu posso dizer uma coisa que é mais importante, atentar, que é o silêncio exterior, né? O silêncio exterior. Então, no momento que você decide que você vai se preparar interiormente para algo, para uma ação mais autodominada, mais controlada de si, controlada no bom sentido, você tem domínio, você tem musculatura para dominar algo, você, de fazer coisas que parecem muito difíceis, e o cara, quando você olha, poxa, parece muito fácil, é muito difícil e parece muito fácil, é porque aquela pessoa se esforçou muito para fazer aquilo, já faz de uma forma magistral, entende? Então você tem que preparar o silêncio, você tem que se preparar, estudar, dar a sua atenção para aquilo que é o mais importante, para o melhor material possível, e você ganhar musculatura, como fosse um exercício. Você vai exercitar a prática em situações, eventos menores, depois eventos específicos, e até você vai ganhando respaldo, musculatura para agir de uma forma em grupos maiores e até de forma mais generalizada. Você vai estar pronto. As coisas vão te atingir, mas você não vai se abater. Você vai estar
como uma pessoa preparada para qualquer embate. Porque as coisas vão tocar você vai sentir, mas você não vai se abater. Você vai continuar firme naquela vontade, naquela condição de fazer algo melhor. Então, o silêncio é algo importante. Você tem que ficar em silêncio para o embate, para uma troca de provocações e tal, embate, discussões, porque aquilo não vai levar a nada, a não ser que você tenha bom preparo, bom material para agir e dominar completamente aquela situação. Aí você vai estar preparado. No momento que você se prepara para algo, por exemplo, de um relacionamento, você se prepara para uma investida e você tem que estar preparado para a pessoa dizer não, não quero, ou dizer estou em dúvida, e você está bem com aquela dúvida, dizer não, não quero, e você sente que há uma abertura, mas você não insiste, espera, você já se manifestou, espera a manifestação da outra pessoa. Então são coisas que tem que exercitar paciência, certo? Prudência, para saber exatamente o momento para agir, o momento que você está pronto, preparado para agir. O pronto é mais difícil, porque a gente nunca está pronto totalmente. A gente tem que estar preparado para agir. E aí você tem que estar fazendo um trabalho íntimo, pessoalizado, tá bom? Hoje não tiveram perguntas, só manifestação aí do Mateus, mas está gravado, tá? Na próxima terça-feira eu vou retomar com um tema muito interessante. Falei da questão do controle, de ocupar-se com aquilo que é importante. Então, na próxima terça-feira vai ser: reconheça as aparências pelo que realmente são. Então, tem que reconhecer a realidade, na verdade. Você tem que reconhecer a realidade. A aparência, às vezes, aparenta, mas não é. Você tem que estar pronto para reconhecer, diferenciar a realidade da aparência. Tá bom? Um grande abraço para vocês e tudo de bom. Até terça-feira que vem. Tchau.